Vamos orar, amém? Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, por esse tempo que o Senhor separou para que estivéssemos aqui reunidos, Pai, para entender da Tua vontade, para fazer valer a Tua palavra em nossas vidas, ó Pai. Nós desejamos cumprir o Teu chamado em nossas vidas. Nós te damos graças em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amados. Boa noite. Para mim é motivo de grande alegria estarmos aqui de volta, amém? Tivemos um tempo ausente, que estávamos de férias, visitando nossos parentes lá no Nordeste. Glória a Deus, amados, porque o Senhor é quem prepara momentos. Eu lembro quando eu cheguei aqui em Maringá, se eu olhasse para a minha situação financeira, nos meus primeiros meses aqui, eu diria, jamais eu vou para o Nordeste novamente nesse ano. Mas, amados, a Bíblia fala que nós temos que ter o espírito da fé. E o que muitas pessoas, muitos crentes não entendem, é que o espírito da fé não é necessariamente a fé em si. E é sobre esse tema que o Senhor colocou para tratarmos nessa noite, porque, amados, a Bíblia é clara. Deus concedeu uma medida de fé a cada um de nós. Mas é interessante que ele menciona que nós temos que ter o espírito da fé. Uma coisa é o dom da fé, outra coisa é a medida da fé e outra coisa é o espírito da fé. São três coisas diferentes que o Senhor tratou para que possamos estar abordando nessa noite. E, amados, apesar das chuvas, dos relâmpagos que estão aparecendo aqui, eu queria pedir a você que se concentre, porque o Senhor está nesta noite disponível para trazer ensinamentos que vão destravar a tua vida nesse ano de 2023. Não é porque sou eu que estou falando, mas é porque o Senhor de fato deseja que possamos andar nesse espírito da fé. Eu queria dizer a você, mas eu queria te incentivar a ler sobre fé, amém? Estivemos lá em Recife, visitando nossos parentes, nós estivemos lá pregando na igreja lá do Verbo da Vida, do IPSEP, na qual meu pai é pastor. E, amados, que tempo maravilhoso podemos estar compartilhando o que Deus tem feito aqui em Maringá, nas nossas vidas e juntamente com vocês nessa grande obra. Vocês são parte disso, amém? Nós somos uma família. E eu quero te incentivar, amados, a ler sobre fé. Eu quero te lançar um desafio. Nós temos uma livraria ali atrás. E, meu amado, eu vou te dizer uma coisa: os preços que tem ali você não acha em local nenhum. Eu vou para um congresso de medicina na minha área, se eu pegar um livro como esse aqui, um livro não é menos de R$200, e eu estou pagando, dando risada, achando que é muito barato. Um livro desse aqui custa R$12. Amado, isso é preço de custo. Isso não dá lucro para a igreja. Isso é a igreja querendo te incentivar a ler. Esse livreto aqui é poderoso, amados. Você lê em uma tarde. Em 1 hora você lê esse livro. Ah, eu não gosto de ler. Em um dia você lê esse livro. Esse outro livro aqui eu li também quando eu estava em Recife, enfrentando uma situação. O Precioso Sangue de Jesus, extraordinário. Você lê esse livro em 1 hora. Amados, você tem livros que estão ali para te abençoar. Faz um desafio a você mesmo. Ah, eu não gosto de ler. Se propõe a ler um livro por semana, um livro por mês. Ah, eu não gosto de ler. Comece com isso aqui, ó, bem fininho. Daí a pouco você já está começando a ler livros maiores. Não se esqueça, 2023 é um ano de um saber mais aprofundado no Senhor. Isso é fundamental para mim e para a tua vida. Amém? E, amados, é interessante, eu quero que você abra comigo a Bíblia no livro de 1 João, no capítulo 5. 1 João, no capítulo 5, no verso 1. A minha versão está na Almeida Revista Atualizada, amém? Diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Versículo 2:
nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. No verso 3 ele continua: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amados, o apóstolo João, ele comenta coisas extraordinárias nesse trecho dessa epístola. Quando ele começa falando que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, este que é nascido de Deus. E amados, a gente começa a entender aquilo que em Hebreus já nos fala, quando diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, de fato, eu preciso ter uma vida de fé, é necessário para que eu, como filho de Deus, possa de fato ser caracterizado como filho de Deus, eu preciso andar em fé. Amados, a Bíblia fala em Romanos, no capítulo 1, no verso 17, que todavia o meu justo viverá pela fé. Paulo está escrevendo na igreja de Roma, dizendo: olha, vocês só serão conhecidos por serem filhos de Deus, se vocês andarem na fé. O que vai diferenciar eu e você dos que estão lá fora, não é a sua situação financeira, não é o meu e o teu conhecimento científico, não é o meu e o teu status social, é a minha, a sua fé em Deus. Porque, amados, no frigir dos ovos, no final das contas, o que nos diferencia de quem está lá fora é a nossa fé. O que vai diferenciar a mim e a você, quando o seu filho acordar de madrugada queimando de febre, em relação a quem está no mundo, é o quê? Quem está no mundo vai fazer duas coisas: vai dar um remédio, ou vai levar para o hospital. Agora, o que eu e você temos a mais, nós temos a fé para colocar em ação. Sabe, e é sobre isso que o apóstolo João começa falando aqui: todo aquele que é nascido de Deus tem que ter fé em Deus. Sabe, muitas vezes nós colocamos a fé como sendo o nosso último recurso. Quando nada dá mais certo, agora vamos orar. Não, amado, eu não estou falando que quando você estiver passando por um problema de doença, você não deve ir para um hospital, não deve procurar um médico, não deve tomar seus medicamentos. Eu não estou falando isso porque isso é imprudência. Mas o que eu estou falando é que o teu primeiro e o meu primeiro recurso deve ser a palavra. E, amados, quando eu e você compreendermos isso, de fato vamos experimentar aquilo que ele fala no verso 3: este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Para quem anda na fé, para quem tem uma vida de fé, seguir a palavra não deve ser difícil. Sabe, eu fui ao hospital hoje à tarde, e quando eu retornei, ela estava preparando o almoço, e ela estava ouvindo uma pregação da irmã Marisete, e ela falou uma coisa interessante, quando ela dizia: como é que você vai ensinar os seus filhos a irem à igreja? E ela disse: eu vou ensinar meus filhos a amar ao Senhor, e quando eles amarem ao Senhor, ir à igreja não vai ser penoso para eles. Amados, quando nós entendemos o amor de Deus baseado na fé, é que vamos entender que vir à igreja deve ser motivo de mau prazer, mesmo diante de uma chuva, de um pé d'água, pode estar relampeando como for, mas eu e você teremos a alegria e convicção de vir à igreja, porque nós entendemos que
aqui é que nós seremos restaurados, aqui que nós seremos alcançados, é no meio do arraial de Deus, em que as bênçãos vão ser dispensadas, não é em casa, não é somente em casa corrigindo, mas aqui existe um quê específico. Sabe, meu amado, eu quero te incentivar nessa noite a se envolver mais com o Senhor na sua igreja local. Há muito a ser feito. Quando Jesus falou aos seus discípulos: olha, roguem, peçam que o Senhor envie mais trabalhadores. Ele não estava falando para você e eu pedimos para que anjos descessem aos céus para trabalhar. Não, amados, ele estava falando para que nós pedíssemos que pessoas viessem trabalhar. E quando estávamos lá em Recife, compartilhando algumas coisas com meus pais, e minha mãe falou algo poderoso, quando ela disse assim: olha, o fator de crescimento de um crente é o seu nível de envolvimento na igreja. Porque Deus não chamou ninguém para ser esquenta-banco. Você e eu não estamos aqui unicamente para sentar num banco, ouvir uma palavra, se levantar e ter uma segunda-feira normal. Nós não podemos aceitar isso. Nós somos chamados para andar em um novo nível. E a própria Bíblia nos fala, quando ela diz que é de fé em fé, é de glória em glória, me remonta a uma escada, amado, onde cada etapa que eu venço, eu tenho que avançar, eu tenho que colocar um novo nível. Sabe, nós não podemos nos contentar só com palavra recebida de domingo, ou de quinta-feira, não, nós precisamos ir além, nos envolver mais, trazer pessoas à igreja. Nós precisamos encher essas cadeiras. Existe uma responsabilidade nossa, convidando pessoas em oração, em fé, em testemunho de vida. Sabe o que o Senhor deseja de mim e de você? Que possamos nos ater com maior firmeza a essas verdades. E ele fala: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Meu amado, não interessa o quadro econômico, financeiro, político, a situação que o Brasil possa enfrentar, você está protegido. Eu e você estamos protegidos. E a Bíblia, ela fala: a vitória que vence o mundo, não é a vitória que venceu e não vence mais, a vitória que vencerá, é a vitória que vence, é uma constância, é uma lei, não muda. Agora, se de fato nós queremos andar nisso, nós precisamos entender o que é andar no espírito da fé. E eu quero que você vá comigo lá para o Epístola de 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 12, 2 Coríntios 4, 12, diz assim: de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. No verso 13, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Sabe, meu amado, o que ele está falando aqui não é sobre fé em si, é sobre o espírito da fé, o mesmo espírito. Quando ele, porém, fala o mesmo espírito, que espírito ele estava se relacionando? O mesmo é um comparativo com quem? Com o espírito da fé que Paulo andava, que é o mesmo espírito da fé que nós devemos andar. Quando a Bíblia fala sobre o espírito da fé,
Está mencionando aqui sobre um comportamento, sobre uma prática, sobre você ter atitudes compatíveis com quem anda de fé. Porque, amado, eu posso fazer uma oração falando de fé, mas as minhas atitudes não corresponderem. Você pode orar ao Senhor chorando, dizendo: oh Senhor, eu creio, Pai, que eu vou ser curado. Você está falando em fé, mas você não está agindo conforme o espírito da fé. Porque o próprio apóstolo Tiago fala que a fé sem obras é morta. Então, o espírito da fé me fala que eu tenho que andar em conformidade com o que o Espírito fala. E quem que é o retrato idêntico do espírito da fé? O próprio Espírito Santo, o Espírito de Deus. Quando o apóstolo Paulo fala: olha, Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Quando a Bíblia fala sobre o poder, está falando em intrepidez, em ousadia, em você ter entendimento de quem você é. Não tem como você andar no espírito da fé, sem você estar andando em um assunto que é matéria do rema, chamado autoridade do crente. Tem gente, muitas vezes, que está levando pancada do diabo e não toma jeito. Meu amado, se você e eu não andarmos baseados no espírito da fé, seguindo aquilo que o apóstolo João já mencionou na primeira epístola, seguindo os mandamentos de Deus, baseado no amor a Ele, eu e você não podemos andar numa fé operosa, numa fé eficiente, baseado no espírito da fé. Não tem como. Por quê? Porque o mandamento do Senhor requer aborrecer o mal, que por si só é o princípio da sabedoria. Então, andar em conformidade com o Senhor, seguir os seus mandamentos, isso aqui é amar a Deus sobre todas as coisas. Quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu extingo, eu afasto, eu vou repelir o pecado da minha vida. Qualquer pecado que seja, não importa a natureza, não importa que qualidade, Ele nos faz capaz de vencer tudo isso. Quando ele fala em Colossenses que nós somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, Ele nos dá condição de estarmos entrando, acessando aquilo que o apóstolo Paulo já fala, que nós somos feitos herdeiros e co-herdeiros em Cristo. Ou seja, eu e você, nós temos direito. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que até hoje não se apossou daquilo que é seu. Amados, eu vou te falar uma coisa. Eu ouvi um pregador, o pastor Craig Field, mencionar isso aí, e foi algo que mudou a minha vida. Ele fala: irmãos, sabia que você orar a Deus pedindo para ser curado está errado? Porque Ele já te deu. Você pedir a Deus: Senhor, me dá um carro, eu preciso de um carro. Oh Senhor, Tu sabes que eu preciso. Amado, isso é uma oração ineficiente. Isso não vai promover mudança diante do Senhor. O que vai promover mudança dentro da circunstância é a minha, a sua fé. Agora, como eu mencionei anteriormente, você pode orar, mas sem andar no espírito da fé. Você pode dizer: oh Senhor, eu creio que Você é poderoso para mudar a circunstância. Muda, Senhor, muda. Achando que os seus sentimentos, que os meus sentimentos, que as minhas lágrimas vão mover ao Senhor. Eu posso te dar uma má notícia para a tua alma e dizer que não vai mudar. Mas eu posso te dar uma boa notícia, que o Espírito do Senhor está para te ensinar a você desfrutar de um novo nível de fé que você nunca andou antes. E esse nível de fé faz você acessar coisas que são impossíveis
mas já estão disponíveis para você. Sabe, o irmão Reagan fala que uma das visões que ele teve, ele andava nos céus com Jesus, e ele disse que Deus mostrava a ele armazéns, em que estavam destinados bênçãos, no meu e no seu nome, tesouros com o seu nome destinado, separado. Mas Jesus olhava para ele e fazia: está vendo isso aqui? Tem muitos filhos meus que não estão acessando isso, porque não estão andando no espírito da fé, não estão acessando aquilo que já é por direito. Está aqui, ó, eu já dei, basta acessar. E como é que acessa isso? Andando no espírito da fé, tendo a convicção de quem você pertence, a quem você pertence. Você não é qualquer um que está solto, você não é um pecador, você não é uma pessoa que está, não, você pode ter feito a pior coisa do mundo, mas como nós pregamos no último culto aqui do ano, existe uma aliança de sangue que te restaura de todo o mal, e te faz mais branco do que a neve, e te permite acessar tudo isso, sem medo, sem vergonha, sem condenação. É seu por direito. Amados, é semelhante a uma pessoa que tem uma conta bancária. Digamos que você tenha R$1 milhão na sua conta, e você chega para se hospedar num hotel, e você olha para o gerente e fala assim: olha, eu tenho R$1 milhão na minha conta. Aí ele vai dizer: tá certo, cadê? Não, mas eu tenho. Sim, mas cadê? Aí o que você faz? Você pega o celular, ou você faz um Pix, ou você pega o seu cartão de crédito e você passa. Você está acessando algo que já é seu. O dinheiro está lá. Quer dizer, se você não estiver vendo, não quer dizer que esse dinheiro deixou de ser seu. Já é seu por direito. Basta você, quando acessar, utilizar da melhor maneira. Da mesma forma é o reino espiritual. Está disponível tudo isso para nós. Agora, para que nós possamos acessar, nós temos que andar no espírito da fé. Temos que ter um comportamento com atitudes compatíveis. Sabe, nós não precisamos, nós não devemos, e o Senhor de fato não se agrada, porque muitas vezes nós estamos nos acomodando com a situação. Eu não estou falando para você ser uma pessoa ingrata, eu não estou falando isso, mas eu estou falando que Deus deseja que eu e você acessemos níveis superiores. Sabe, eu vi um rapaz falar uma coisa na internet extraordinária. Ele falou: coloque na sua vida uma meta bem alta, lute para conseguir essa meta. Uma pessoa do mundo falando isso. Eu disse: meu Deus, que coisa poderosa. E pessoas na igreja estão muitas vezes se sofrendo, se privando de desfrutar disso, e pessoas do mundo desfrutam, ímpios desfrutam, porque tem um entendimento de perseverança, de autoridade, muito maior do que muita gente na igreja. E ele dizia: olha, você coloca uma meta alta, lute por aquele sonho, lute, e quando chegar naquele sonho, aumente a sua meta, dobre a meta, faça você estar em contínuo movimento. Agora, muitas vezes eu vou ficar por aqui mesmo, vou ficar nos acomodando diante dessas situações, nos acovardando diante de situações, e de fato não é isso que o Senhor deseja. Nós precisamos andar em autoridade. Sabe, vamos lá para o Evangelho de Mateus. Mateus no capítulo 8, no verso 6. Aliás, vamos começar no verso 5.
Diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. No verso 9 ele continua: pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isso, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que seguia: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Amados, vê que coisa impressionante. Quando eu leio isso aqui, ele está falando sobre autoridade. Você concorda comigo? Tanto é que ele responde assim: Senhor, eu não sou digno. E ele continua falando: eu também sou um homem sujeito à autoridade. Ou seja, ele conhecia o que uma autoridade é capaz de fazer. E ele dá exemplo, diz: olha, eu tenho um homem sobre as minhas ordens, e quando eu falo vai, ele vai, quando eu digo vem, ele vem. Ou seja, primeira coisa que ele está falando aqui, é que a autoridade, ele reconhecia que Jesus estava ligado a uma autoridade maior, que era o próprio Deus. Senão ele não falaria isso. E se Jesus estava falando que a cura estava manifesta, ele sabia que o poder de Deus estava em ação. Detalhe, esse homem não acompanhava Jesus, esse homem ouvia falar de Jesus. Mas, ouvindo isso, a Bíblia diz que Jesus se admirou, e ele respondeu que nem em Israel ele encontrou uma fé igual a essa. O que isso aqui está querendo me falar? Que para eu andar no espírito da fé, eu tenho que andar em autoridade. Sabe, amado, não aceite ser saco de pancada do diabo. Não aceite que o diabo diga a você que você vai morrer numa cama, que você vai sofrer, que você vai ter doença. Não aceite dizer que você vai morrer em miséria, que a sua vida vai ser isso mesmo, que você não vai para frente, que seus filhos vão se perder para o mundo, que seus filhos vão para o inferno. Não aceite isso. Agora, a sua oração diante do Senhor não deve ser uma oração, como eu vi muitas vezes o irmão Reagan menciona no livro dele, a oração pentecostal que não move ao Senhor. Sabe aquela oração com choro, com gemidos inexprimíveis, achando que vai mover ao Senhor pelos sentimentos? Não! É dizer: Pai, eu creio, porque a Tua palavra falou, tens a palavra, nós cantamos aqui, que o Senhor tem a palavra final, então exerça isso na sua casa, exerça isso no seu trabalho, exerça isso na sua vida. Sabe, vai começar a semana, declare isso. Pai, obrigado, porque a minha semana é uma semana sobrenatural. A minha segunda-feira vai ser uma segunda-feira de milagres. Eu não aceito menos do que isso. Obrigado, Pai, pelo Teu extraordinário na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, na minha faculdade, no meu colégio, nos meus estudos, na minha igreja, no meu pastor. Em tudo aquilo que eu fizer, o Senhor está envolvido. Meu amado, entenda, nós temos uma aliança com Deus. E se eu e você fracassamos, o mundo vai entender que a palavra de Deus não funciona. Vê que forte, eu vi um pregador falar isso uma vez, isso me impactou. Eu e você não podemos falhar. Pode todo mundo quebrar nessa pandemia, como eu vi acontecer, mas eu vou prosperar, e eu prosperei.
Pode todo mundo acontecer o que acontecer, se separar, não sei o que. Meu casamento é firme e sólido na rocha, porque o Senhor está comigo, e assim tem sido. Pode acontecer o que acontecer, eu me recuso a perecer, eu me recuso a definhar, eu me recuso a fracassar. Sabe, amado, nós não podemos aceitar isso que o diabo coloca, porque ele vai trabalhar no jogo da mente. Ele vai falar para você: que negócio de espírito da fé, rapaz, faz tua oração aí mesmo, tu não já orou a Deus? Não, amado, quem tem o espírito da fé, anda na essência daquilo que Deus já ensinou, anda em poder, em autoridade, em confissão diária. Outra coisa que a Bíblia fala aqui, nós lemos em 2 Coríntios, a Bíblia diz que o espírito da fé, eu creio, por isso eu falo. Esse negócio de crente mudo que não fala nada não existe, você tem que falar. É seu marido que não é crente ainda, bota a mão em cima dele e declara todo dia, mesmo ele dormindo: eu declaro em nome de Jesus que você está servindo ao Senhor, que você muito em breve vai estar com os seus pés ajoelhados na igreja, louvando ao Senhor. Eu declaro a mudança na minha casa, na minha família. E amados, como foi bom nessa viagem agora nós podemos testemunhar, ver que as coisas que nós oramos aqui em Maringá, nós estamos vendo acontecendo na igreja de Recife. Mudança de paradigmas, mudança de chave, mudança de atitudes, e a mão do Senhor estendendo. E amados, eu vou te falar, o mesmo Deus que age lá, é o Deus que age em Campina Grande, e é o Deus que age aqui também. Por isso, amado, eu vou falar para você o que eu falei quando eu preguei lá em Recife. Essa igreja, ela está crescendo. Ela não vai crescer, ela já está crescendo, ela já está em movimento, ela já está mudando. Glória a Deus pela vida do Paulo, que declarou, e eu declaro todos os dias, um prédio novo nessa cidade para nós, um local novo, uma igreja lotada de pessoas, essa palavra da fé inundando, transbordando. Maringá não vai ser a mesma, já não é mais a mesma. Agora isso tem que ser uma diária, uma constante na minha e na sua vida. Tem que existir em nós uma perseverança. Esse é o espírito da fé. É não temer, é não fraquejar, é não dizer: nossa, mas isso é muito grande, eu não vou conseguir fazer isso. Eu lembro quando eu cheguei aqui em Maringá, recém saído da minha residência, eu lembro que chegou um caso para mim, meu amado, eu me tremia todinho para fazer. Tinha coisas que eu me deparei aqui que eu não tinha visto nem na minha residência lá em São Paulo. E chegou um caso, estava todo mundo da minha equipe viajando, só era eu para dar conta. Eu lembro que você está naquele centro cirúrgico, eu falei: pai, eu declaro, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho as habilidades do Senhor que o Senhor me deu, eu não vou errar, eu não vou fraquejar, eu não vou temer, vai dar tudo certo. Eu lembro que terminou aquela cirurgia, eu cheguei em casa, o diabo começou: vai dar ruim, vai dar problema, tu vai ver, tu não sabe fazer, é melhor desistir, cai fora, vai embora. Teve um dia que eu cheguei e falei: eu vou embora mesmo. Mas glória a Deus pela minha esposa, que chegou para mim e disse: ei, cadê o espírito da fé? E daqui a pouco eu comecei a ver a mudança com a minha confissão, amados. Não deixe que o diabo faça furdunço na sua mente, porque quando ele fazer furdunço na sua cabeça, vai cair para o seu coração. E a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Mas aqui também fala, amados, que o espírito da fé é crer e confessar. Mas eu digo a você também que o espírito da descrença é não crer e confessar a derrota.
Aí você vai ver o diabo fazer derrota na sua vida. Mas na minha e na sua vida não. Porque a Bíblia diz que nós já vencemos. Nós já vencemos. Eu e você, nós precisamos entender isso. O espírito da fé, ele requer que eu e você andemos em autoridade, em intrepidez, em ousadia e entendimento de que nós somos mediante o Senhor. Aí quando nós vemos a história de Josué, por exemplo, no Antigo Testamento, Josué não tinha o Espírito Santo habitando dentro dele, não estava numa aliança como a nossa, uma aliança de sangue, do sangue de Jesus, mas andava intrépido, mais andava em ousadia, mais andava em intrepidez. E o que foi que Deus falou para ele? Olha, Josué, seja forte e corajoso, porque é você quem vai fazer conquistar o povo. Não era Deus falando, Deus não falou, olha, porque você e eu que vou conquistar. Não, porque a promessa já estava feita. Mediante a fé daquilo que Josué estava colocando, que iria determinar a concretização da promessa. Sabe, eu sei que tem palavras que já foram declaradas sobre a minha vida, sobre a sua vida, palavras proféticas, sobre essa igreja. Meu amado, a efetivação disso vai depender de eu e você andarmos nesse espírito da fé, nesse tempo. Agora, se começarmos a ficarmos acovardados, nossa, mas como é que está a situação? Nossa, mas tu viu essa chuva? Nossa, mas tu viu o vazamento ali? Nossa, mas, meu amado, olha, tem o espírito da fé. Vamos lá para o Evangelho de Marcos. Marcos 11, 12. Diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Isso é Jesus tendo fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas. Interessante que tem uma justificativa. Porque não era tempo de figos. Vê que coisa interessante, amados. A Bíblia diz que Jesus ele viu uma árvore com folhas, provavelmente devia ser uma árvore muito frondosa, que chamava a atenção, não era uma figueira qualquer, e ele foi lá checar se tinha frutos. Mas a Bíblia também relata que não era tempo de figos. E o Senhor falava comigo sobre isso. Sabe, amados, muitas vezes eu e você somos plantados em situações onde nada ao redor vai dar certo. Mas diga comigo, na minha vida não. Declare isso com convicção, mas diga, na minha vida não. Pode nada dar certo ao seu redor, mas na sua vida tem que dar certo. Onde você coloca as mãos, tem que dar certo. Onde você se envolve, tem que dar certo. Sabe? Não era tempo de figos. E você pode olhar para o natural e dizer, olha, mas não é tempo de plantar. Eu estou passando por dificuldade financeira, não é tempo de plantar. Meu amado, quantas vezes eu vim para esse culto aqui, dei uma oferta, quero dando oferta, e a alma dizendo, tu é louco! E o seu aluguel? E a parcela do carro? E o teu plano de saúde? Eu dizia, Satanás, se tu continuar moendo no meu pé do vidro, eu vou dobrar essa oferta. Meu amado, eu vou te dizer uma coisa, é chegado o tempo de você andar no espírito da fé, para você fazer coisas, que o mundo vai achar você louco, mas você vai fazer e Deus vai honrar isso. E eu não estou falando só de oferta financeira, não estou falando de oferta de amor, de entrega nessa obra aqui. Eu lembro quando a gente chegou aqui, que o pastor veio conversar com a gente,
e nos colocamos à disposição. Meu amado, quantas coisas maravilhosas Deus operou na nossa vida. Houveram dificuldades, houveram lutas, houveram confrontos do diabo, mas, meu amado, eu vou te dizer uma coisa: nada rouba a convicção de que estamos aqui com um propósito. Isso é andar no espírito da fé. Sabe, meu amado, nós temos que ser assim, andar no espírito da fé, em intrepidez, em ousadia, em alegria, em amor, vir nessa igreja, louvar. Sabe, nós somos o povo da fé. Isso não é só um mero título, não é só um mero símbolo, não, isso tem que ser a nossa vida, isso tem que brotar em nós. Sabe, esse negócio de crente que anda cabisbaixo, anda abatido, anda com a cabeça baixa olhando para o chão, com medo de cair, com medo de tropeçar, com medo de empreender, com medo de fazer as coisas. Deus não te chamou nessa posição. Se levante hoje em nome de Jesus. Aquilo que Deus colocou diante de você, faça, cumpra. Aquilo que você colocou diante do Senhor, no seu coração, exerça, porque Ele vai honrar isso aí. No verso 14, vamos voltar à leitura aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 11, diz assim: então disse Jesus: nunca mais, nunca, jamais, coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Vamos agora para o verso 20. Diz assim: e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ou seja, preste atenção no que nesse panorama aqui. Os discípulos estavam andando com Jesus há mais de um ano, já viram um milagre acontecer, já viram um morto ressuscitar, viram um homem andar sobre as águas, viram uma série de situações acontecer. E aí, Jesus dá uma ordem sobre uma figueira que ela vai secar. E amado, é interessante porque Jesus, veja o que é o espírito da fé. Você tem que ter fé, mas você tem que andar no espírito da fé. Por que isso? Porque tem que ter uma ação compatível. Jesus só declarou: você vai secar, deu as costas e foi embora. Sabe, muitas vezes, nós fazemos assim. Não é trazendo condenação sobre a sua vida, nem a minha vida, meu amado, mas isso é o que nós precisamos nos policiar. Você está com enfermidade, você ora declarando a cura, e aí você vai em seguida e faz: nossa, deixa eu ver aqui se está curado mesmo. Deixa eu ver aqui se Deus já resolveu. Que fé é essa? Que fé é essa, amados? Se você declarou, se você creu, se você entregou ao Senhor, descanse. No episódio do mar da Galileia, em que Jesus estava no mar, veja como é interessante, como é uma tendência natural de nós muitas vezes terceirizarmos o problema. O que foi que Jesus disse quando ele estava no mar da Galileia lá, no tormento, o mar balançando, quando Jesus ele sai de Cafarnaum para ir até a região de Gadara para expulsar aquele demoniado? A Bíblia diz que eles pegaram uma forte tempestade, e o que chama a atenção, amados, é que eram homens pescadores, homem que pescou a vida inteira. Você acha que uma pessoa que pesca a vida inteira, 30 anos de pesca, ele não sabe o que é um mar revolto? Ele não sabe o que é a onda do mar? Ele não sabe o que é um vento do mar batendo no navio? Mas a intensidade era tão grande que trouxe medo a eles. É o mesmo episódio quando Pedro se afoga. Pedro sabia nadar,
Mas a Bíblia diz que ao atentar para as ondas e a violência do mar, ele afundou. Não interessa, mediante o Senhor, se você tem 10 anos de igreja, 20 anos de igreja, 30 anos de igreja, não interessa. O que interessa é eu e você andarmos em fé. Não interessa se você se converteu ontem e está aqui hoje, glória a Deus. Você tem 20 anos de carreira, glória a Deus também. O que vai interessar, o que vai mudar, é eu e você andarmos em fé. Aí veja só como são as coisas. Está lá o barco batendo. Eles vão acordar o Senhor e dizer: Senhor, o Senhor não está preocupado se a gente vai morrer aqui não? E tem muita gente que às vezes a gente está orando ao Senhor, dizendo: Pai, será que o Senhor não está vendo a minha situação, Deus? O Senhor não está vendo o que eu estou passando? Eu não sou filho de Deus não, Pai. Por que é que o ímpio prospera e eu não prospero? Por que é que fulano tem novidade de vida e saúde e eu não? O Senhor não está me vendo não, Deus. Eu estou dizimando, não estou ofertando. Meu amado, esse tipo de comportamento não vai mudar a Deus. Tanto é que quando Jesus acordou, mandou o mar se acalmar, olhou para ele e disse o quê? Homens de pequena fé. Jesus não falou: oh, os bichinhos tiveram medo, hein? Mas eu estou aqui, fica tranquilo. Não, amado, ele repreendeu. Porque o que move a Deus não são sentimentos, é a nossa fé, é termos o espírito da fé. E é interessante quando ele fala isso. Pedro olha para Jesus e fala assim: mestre. Então, veja só, o mesmo Pedro, que já passou por um naufrágio, e Jesus socorreu ele, o mesmo Pedro, que viu ele dar só uma ordem de comando, e o mar acalmar, que eles até falaram: quem é esse que até os ventos do mar obedecem? É o mesmo Pedro que fala admirado: nossa Jesus, o que o Senhor falou aconteceu. Quer dizer, não era para acontecer não, é? Por que é que muitas vezes ficamos dessa maneira também? Aí é fácil para a gente falar: nossa, os discípulos estavam andando com Jesus e esquecido de quem Ele era. E a gente muitas vezes esquece de quem Deus é, esquece do que Ele fez, esquece de tudo aquilo que Ele já nos ajudou, de quem nós éramos e quem nós somos atualmente. Esquecemos da nossa tão grandiosa salvação. Sabe, amados, nós precisamos despertar nisso. Nós precisamos andar nesse espírito da fé, que tem convicção de quem é. Aí Jesus fala para ele o quê? No verso 22, algo que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Ele falando: Pedro, para de atentar para o natural, para de ser tão conectado a coisas comuns. Mas a versão no grego, interessante que ela fala: tende a fé do tipo de Deus. Isso me leva a crer que existe uma fé natural, uma fé baseada em sentimentos, em emoções, que não é a fé de Deus. Essa fé do tipo de Deus é o que está sendo dito aqui, e é onde vem em seguida o texto que é base desse ministério ao qual nós estamos vinculados, onde ele diz: em verdade vos afirmo que se alguém disser, ou qualquer um disser a esse monte:
ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que te diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides, crede que recebeste. Não é crer que vai receber, é crer que já está com você. E será assim convosco. Amado, isso é um exemplo muito claro. É você fazer uma compra na internet. Comprei um computador, por exemplo, no Mercado Livre. Aparece a nota fiscal lá. Já é meu. Pode não estar aqui agora, mas daqui a alguns dias vai chegar. Agora, por causa disso, porque não está na minha frente, eu vou ficar mandando mensagem toda hora, ligando para lá. Ei, o computador é meu mesmo. Ei, esse produto vai chegar mesmo. Ei, isso aqui é meu mesmo. Não, já é seu. Por isso que a Bíblia fala, crê que já recebeu. Essa é a fé do tipo de Deus. Isso é andar no espírito da fé. Sabe, e é isso que nós precisamos andar todos os dias. Então, para encerrar, amado, esse ano de 2023, o Senhor tem grandes coisas na minha e na sua vida, nessa igreja, na nossa liderança, na vida do pastor, que recai sobre nós, como corpo de Cristo. Se Ele é o cabeça da igreja, abrange a todos nós. Agora, amados, isso requer de mim e de você uma coisa: andar no espírito da fé. Não se conforme. A Bíblia diz que a autoridade já nos foi dada. Não se conforme, não aceite. Não há nada que o Senhor não possa mover. E ande em conformidade com isso. Pare de ficar reclamando. Pare de ficar lamuriando. Pare de ficar murmurando. Pare de ficar praguejando. Pare de ficar dizendo: por que acontece nos outros, só não acontece comigo? Não! É hora de mudar. Volto a reforçar, mas esse livro é poderoso. Tenha fé em sua fé. Esse aqui já é meu, já tem um exemplar ali. Garanta o seu. Isso vai mudar. E você lê isso aqui em 1 hora. Mas são conselhos para mudar a sua vida. Pare de dizer que a sua fé é pequena. Pare de dizer que a sua fé não adianta. Pare de querer dizer: eu quero que o pastor ore por mim. Não é errado uma liderança orar por você, mas você também tem que saber orar. Você também tem que ter a tua fé. Você também tem que alimentar a sua fé. E a nossa fé, ela é alimentada, baseada naquilo que você ouve, que é a palavra de Deus. E esses livros estão ali para te auxiliar nisso. Tenha o espírito da fé, ande em fé. Exerça a sua fé. Porque aí o dom da fé, que é outra coisa, ele vem para te auxiliar. Em 1 Coríntios 12, só para encerrar isso aqui, a Bíblia fala, quando fala dos dons do Espírito, ela menciona o dom da fé. E o que é o dom da fé? O dom da fé, amado, é como se fosse um plus, um a mais. Sabe aquilo que você está orando, está lá andando no espírito da fé, exercendo a fé, mas existe uma demanda específica. Esse é o dom da fé. Mas a todos nós foi dado uma medida de fé, uma semente de fé. E a Bíblia deixa bem claro, quando Jesus fala que essa nossa fé foi uma fé genuína, a fé do tipo de Deus, ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda, mas vai mover montanhas. Ou seja, tenha fé na sua fé. Ande no espírito da fé. É isso que Deus deseja. Sabe, esse pastor que eu estava mencionando, o pastor Craig Field, ele fala que um pastor no Canadá estava pregando sobre isso, sobre a mensagem do espírito da fé. Não sobre a fé, como muitas vezes nós falamos, mas sobre o espírito da fé, que é andar em autoridade, em convicção, exercendo o seu papel. E ele fala que ele estava pregando lá em Toronto, no Canadá, e ele menciona
que esse pastor Natanael começava a falar, pregando uma reunião só de pastores, e muitos pastores abatidos, e eles diziam: vocês têm o espírito da fé, diga comigo, eu tenho fé, eles gritavam, e começavam a se levantar e dizer: eu tenho o espírito da fé, eu tenho o espírito da fé. Os pastores gritavam, e diziam: o diabo não vai me destruir, e aqueles pastores começavam a gritar aquilo ali. Numa dada hora, ele fala que ele olhou para o céu, e numa visão em aberto, ele viu, o teto da igreja estava aberto, era um local panorâmico, e ele viu um objeto esférico se mover em alta velocidade, e ele parou, começou a contemplar aquilo ali movia em alta velocidade. Daí a pouco aquela esfera entrou no meio da igreja, veio, parou diante dele, e daquela esfera saiu o próprio Jesus, que olhou para ele e disse: pregue mais sobre isso, as pessoas precisam andar no espírito da fé, é isso que eu desejo, você está falando muito pouco ainda, ande no espírito da fé, se você tem andado, pregue ao meu povo, porque eles precisam andar no espírito da fé. Eu não quero mais ver meu povo padecer nas mãos do diabo, eu morri para que isso não aconteça. E ele parou, Jesus entrou naquela esfera, daí a pouco sumiu. Nós precisamos andar no espírito da fé, nós precisamos andar nisso em autoridade. Sabe, amado, quando você vê um crente com autoridade, você se alegra, porque você vê que é uma pessoa que não sucumbe a nenhuma circunstância, a nenhuma provação, nenhuma dificuldade. Nós temos o espírito da fé, andemos nesse espírito da fé, andemos em conformidade com aquilo que nós temos aprendido nessa boa palavra que é pregada nessa igreja e nesse ministério, amém? Aleluia. Pai, nós te damos graças, Senhor. Oh Pai, eu te louvo, Senhor, por esse tempo maravilhoso que o Senhor nos concedeu, para que pudéssemos estar aprendendo mais de Ti, ó Deus, e andando em conformidade com a Tua palavra. Nós queremos, Pai, Te agradar. Oh Senhor, nós queremos andar no espírito da fé. Nós não nos movemos conforme as circunstâncias, nós não nos movemos conforme aquilo que nós não podemos sentir, nós andamos mediante aquilo que o Senhor fala, Pai. Nós andamos mediante a Tua palavra, nós andamos no espírito da fé, nós vivemos no espírito da fé. Obrigado, Senhor, por um despertamento. Obrigado, Pai, por um despertamento nesta igreja, nesse arraial, acerca da vivência no espírito da fé, não andando em pecado, mas andando em autoridade sobre toda e qualquer situação, porque o diabo não pode nos ferir, ele não pode nos tocar, porque maior é o que está em nós do que o que o mundo habita, Pai. Obrigado pela nossa fé, a fé que vence o mundo, a fé do tipo de Deus. Obrigado, Pai, porque nós andamos mediante o Teu Espírito, o Espírito da fé. Eu declaro, Pai, essa igreja, um avivamento, um entendimento, um despertar desse Espírito da fé, para que o Senhor se agrade a cada dia mais de nós, e para que os Teus feitos e os milagres nos acompanhem, como é prometido e declarado. Obrigado, Senhor, que o Senhor ache graça das nossas vidas, mediante andarmos nesse espírito da fé, em nome de Jesus. Te dou graças, Pai, porque a Igreja Verbo da Vida em Maringá é conhecida como a igreja da fé, como a igreja que anda no espírito da fé, como a igreja que não anda mediante o que os olhos veem, o que o corpo sente, mas anda mediante a fé na palavra e nas promessas. Obrigado, Senhor, por tão operosa fé que já age nesta igreja, nesse povo, em nome de Jesus, amém e glória a Deus.